Bíblia em 1 Reis 17, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz: um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva. Você imagina isso? Pode ser nada. A autoridade de alguém para dizer assim: olha, pelo que vocês estão fazendo, pela maneira que você está lidando com o Deus de Israel, e ele era profeta, não é? Se Deus mandou ele dizer Deus de Israel, Deus ainda tinha escolhido aquele povo, apesar de tudo que aquele povo estava fazendo de errado. Deus ainda tinha o querer deles pelo coração daquele povo, ainda que aquele povo virasse as costas para Deus. A fome veio, de verdade, houve a seca. Durante 3 anos houve seca. Deus fala para ele o seguinte: sai daqui, vá para o leste, versículo 3, sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali. Deus pega o profeta, coloca o profeta no maior risco de ir para frente do rei, que sabe que não quer nada com Deus, que sabe que não quer nada com o Senhor, e diz: olha só, o que você está fazendo, o país vai sofrer seca por 3 anos. A exposição que Deus fez com que um profeta dele passasse, no final a gente vai entender melhor isso. Um tempo depois que ele estava lá nesse Querite, no riacho de Querite, a seca continuou, a seca foi se agravando, o riacho secou. Alguém podia dizer, eu talvez, não sei você, mas talvez eu dissesse: puxa Deus, o Senhor me fez ir até lá, dizer com a minha palavra que a chuva não ia cair, dizer com a minha palavra que ia ter fome e sede, e agora me manda para cá, e agora deixa a água acabar. Quantas vezes a gente está enquadrando Deus e Ele está mandando a gente seguir porque Ele tem a certeza do que está acontecendo? Secou, ele teve que sair dali. Deus manda ele para Sarepta. Você consegue ler isso lá em 17, mais para frente, 10, 11, 12. Ele vai para Sarepta. Ele lá conhece uma viúva que estava catando lenha. É o mesmo Elias que disse lá que teve autoridade para dizer lá para o rei Acabe que não ia chover e não choveu. É o mesmo Elias que foi alimentado e bebeu água de um riacho onde Deus tinha colocado ele durante algum tempo. Você imagina você receber comida de corvo? Ele não mandou FedEx lá não, ele mandou corvo, ele não mandou iFood entregar hambúrguer e pizza não, ele mandou corvo entregar, e os corvos obedeceram a Deus. Depois disso, ele encontra essa mulher em Sarepta. Ela é viúva, ela tem um filho pequeno, e ele pede a ela água e pão. Essa mulher reconhece nele a autoridade do Senhor, ele era um profeta, e ela fala para ele: a gente só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, isso é uma ração que só dá para fazer um pão para mim e para o meu filho. A gente vai comer desse pão e a gente vai morrer, porque não havia expectativa de se alimentar, porque sem água a terra não dava seu fruto, sem água as pessoas não tinham onde beber. E de novo ele profetiza. Olha o que ele diz: ele mandou que ela dividisse essa única ração diante dele e usasse parte dela para fazer um pãozinho para ele. E ele profetiza, versículo 14 do capítulo 17 de 1 Reis: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Olha, ele profetizou de novo. Olha a audácia dele. Ele fala o seguinte: estou vendo ali uma senhorinha, ela vai morrer de fome. Não, faz para mim. Eu sou o profeta do Senhor. Faz para mim. E eu profetizo que até que cair chuva de novo, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha na sua tigela. Não peito disso. Não pensa no que é relação com Deus e peito. Era um homem que profetizava. E por outro lado, eu estou sempre lendo sobre profecias, como Deus honra a palavra do homem que anda segundo o coração dele.
Deus honra a palavra do seu profeta. Deus honra. Olha, isso aqui, essa construção aqui, é profecia de uma profeta do Senhor. Porque isso era um buraco, quem sabe disso era um buraco, e era meia dúzia para pagar a conta, não tinha. Deus fez acontecer. Ele honra a palavra do profeta, Ele honra a tua palavra se você falar em nome do Senhor Jesus, Ele honra a tua palavra se você falar com autoridade e usar a autoridade que Ele te deu. A igreja tem que aprender que lida com Deus, que outorga poder, que delega poder. Ele faz isso comigo, com você. Isso é Deus bom. Por que a gente está andando com a cabeça tão para baixo? Ele falou: não acabará a farinha da sua tigela. Versículo 14, depois vocês marcam, começa a ler, vai ser muito legal se você fizer isso. Começa a ler do capítulo 12 até o 19 e tal. Você vai ter uma boa visão de tudo, bem detalhada de tudo que eu estou falando. Estou correndo aqui por causa da hora. Não vai acabar até o dia em que eu, Senhor, fizer cair chuva. E como o profeta disse, todos tiveram comida por muitos dias, não faltou farinha na tigela, nem azeite de jarra, não faltou. Tempo depois, o filho dessa viúva, ele ficou lá nessa época ainda, ainda estava acontecendo a seca, nesse período ainda dos 3 anos. Essa senhora, eu falei, ela era viúva e tinha um filho pequeno. No verso 17 até o 22, fala que esse filho morreu. Elias clamou a Deus pedindo justiça. Ele começa a orar, a oração dele com Deus, a autoridade dele com Deus. Lê aí, abre aí esse livro de 1 Reis, vamos lá, 17, lê o versículo 17. Show? Show também. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Versículo 19 diz: dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe, o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí ele se deitou em cima do menino 3 vezes e orou desse modo: ó Senhor meu Deus, faça com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus, como o Senhor Deus? Mais alto. E o Senhor Deus respondeu a oração. Está vendo o que é intimidade com Deus, o que é intrepidez? Ele falou: Deus, a mulher está me ajudando. Deus, ela me deu comida, eu comi daquele pãozinho, a gente está vivendo até hoje da tua bênção, mas o filho dela morreu. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus e houve um milagre. Então a gente já falou da autoridade dele, da intimidade, e está falando do milagre. Mais de intimidade. Nesse 3º ano da seca, Deus mandou, em 1 Reis 18 agora, Deus mandou que Elias se encontrasse com Acabe. Imagina a parada. Ele já tinha ido lá, já tinha falado que não ia chover. Eu digo, não vai chover. Se a pessoa fala isso, imagina se eu falar isso para um poderoso: não vai chover na tua terra, porque eu estou dizendo, em nome do Senhor Jesus. Em 3 anos sem chuva, o cara vai querer comer vivo, vai me rachar, vai tirar água de dentro de mim. Deus coloca ele de novo na frente desse rei Acabe. Será que Deus está querendo a exposição de Elias? Não, Deus sabe a autoridade que tem colocado na vida do seu servo. Deus sabe, Deus protege, ele fala isso. Versículo 1 diz: vá e apresente-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Eu vou mandar chover. Se fosse eu, talvez, mas vai chover quando? Eu posso ver isso aqui no meu celular, eu vou dizer mais ou menos a hora e tal. Mas o Senhor disse que vai chover, vai chover. Ele tinha relação com Deus, ele tinha intimidade. O Senhor chamou ele para falar: vai lá e faz isso. Ele tinha fé. Lá pelo versículo 17, ele chega para Acabe, diz o seguinte, versículo 17: quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você, o maior criador dos problemas de Israel. Chamou o cara para a responsabilidade. Disse para ele assim, Elias: todo o problema de Israel é culpa sua. Todo o problema que Deus colocou Elias de frente para esse homem. Mas Elias tinha a autoridade do Senhor. Elias disse no versículo 18: eu não sou criador de problema para o povo de Israel.
Respondeu Elias: você e seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor e adoraram em mais imagens de Baal. Portanto, ordene, olha a autoridade, ordene agora a todo o povo de Israel que vá se encontrar comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Jezabel era a mulher de Acabe. Você vê um rei do povo do Senhor fazendo tudo que não prestava e ainda se casando com mulheres que eram sacerdotisas ou devotas de deuses que eram contrários ao nosso Deus e que a gente sabe que são artifícios que o próprio Satanás usa para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar da santidade do Senhor. Versículo 36, estou correndo aqui. Quando chegou a hora do sacrifício, o que ele faz? Ele mandou, na autoridade dele, ele disse que ia chover. E falou que Acabe e a família de Acabe eram um problema. E disse o seguinte: ó, junta essa galera aí que junto com vocês adoram outros deuses e traz essa turma lá para o Carmelo e a gente vai ver quem é Deus. Ele fez isso em outras palavras. Versículo 36 diz: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: olha que intimidade. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, aquele lugar que não queria saber de Deus, que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Ele profetiza, ele ora com o Senhor, ele clama ao Senhor. Versículo 38 diz: então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Ele foi tão audacioso, a Vânia estava explicando hoje de manhã aqui, que ele mandou jogar água em cima do holocausto. Ele mandou jogar água, fez umas valetas em volta do lugar do sacrifício. Quando ele clamou fogo do céu, até as pedras foram consumidas, que a palavra ensina. Senhor Deus é Deus, só o Senhor é Deus. No versículo 38, então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. 39, quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqueles israelitas que até então tinham se esquecido do caminho do Senhor, eles tinham sido direcionados a adorar Baal, touro e tudo que havia, a se prostituírem, a colocar os seus filhos e filhas para se prostituírem em nome de deuses. Esses homens entenderam quem era Deus de verdade. Na sequência, versículo 40, Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos eles foram presos. Elias fez com que descesse até o riacho de Gizom, e ali matou 450 profetas. Ele matou 450 homens. Ele não estava sozinho não, mas ele matou 450 homens. Isso por ordem do Senhor. Ele fez o que o Senhor tinha mandado fazer. Ele fez o que o Senhor tinha mandado. Às vezes é duro entender porque o Senhor manda algumas coisas. Deus sabe o que faz. Mandou fazer, faz, obedece. Ele fez isso. O rei Acabe sai de lá. Ele vê o versículo 40, é muito bom. Ele fala assim: então Elias disse ao rei Acabe: agora vai comer. Eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Não estava chovendo. Não estava chovendo. Por que ele estava dizendo que estava ouvindo barulho de muita chuva? Ele tem relacionamento com Deus. Ele acreditava no que Deus falava. Se Deus falou que vai chover, pode comprar guarda-chuva, galocha. Se ele falou que vai chover muito, vai para o alto, senão você vai ser levado pela água. Porque o Senhor não mente. E ele tinha relação com o Senhor e ele falou: vai comer, já estou ouvindo barulho de muita chuva. O versículo 45 diz: em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Agora vê o que é poder. Acabe, o rei, entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. No versículo 46 diz o seguinte, preste atenção: o poder, isso é 1 Reis 18, versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. Ele apertou o cinto e correu na frente de Acabe, do carro de Acabe, todo o caminho até Jezreel. O poder do Senhor veio sobre ele.
ele apertou o cinto, ele devia ser magrinho assim, igual o Marcelo. Ele apertou o cinto, ele correu na frente do carro do homem. Ele teve poder para sair de onde ele estava, lá do Carmelo, e correr até a Jezreel. Olha que poder e autoridade tinha isso sobre esse homem. Nós falamos de milagres que aconteceram, não falamos? Nós falamos que ele tinha intimidade com Deus. Nós falamos sobre autoridade e poder na vida do Senhor, o poder do Senhor na vida de Elias, não falamos? Que homem é esse? Esse homem ele tinha esse tipo de relacionamento com o Senhor. Mas aí começa um problema. O capítulo 19, versículo 1 diz que Acabe chega em casa. Acabe chega na casa dele lá e vai falar com a esposa dele. O marido chega em casa, a primeira coisa que faz é falar com a esposa, e a gente faz queixa para ela assim, e ela ajuda, e tem esse negócio, essa relação. Versículo 1 diz que Acabe chegou em casa e foi falar com Jezabel. Mostrou para ela o que ele tinha feito, e que ele tinha matado os 450 profetas. Ela ficou irada, e aí ela diz o seguinte: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Aqui começou o problema, e o problema chama humanidade. Versículo 3, acha aí. Versículo 3, assim, 1 Reis 19. E Elias ficou com, como é? Elias ficou com, caramba, precisa ter medo sendo quem é? Faz algum sentido para você que esse homem que ressuscita mortos pelo poder da oração, que faz farinha não acabar de dentro de uma tigela, que faz azeite não acabar de dentro de uma botija, que corre na frente, tem disposição pelo Espírito para correr na frente de um carro, que fala essas coisas, que faz oração e clama fogo do céu, e o fogo do céu cai e consome o holocausto, que pelo poder do Senhor mata 450 de uma vez. Você acha que ele vai ter medo? Alguém acha que nessa condição teria medo? Mas sabe o que é a humanidade? Deus colocou isso na gente. Até esse homem tem humanidade. Ele teve medo. Versículo 3 diz: ele teve medo para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante da cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Você acha que esse homem foi um fracasso? Você acha que ele comeu da mesma panela que os antepassados deles fizeram essas bobagens? Você acha que ele era um fracasso? Mas ele se achou um fracasso. Ele cansou. Ele começou a ver que assim, todo o trabalho que ele fazia, e era só gente querendo matar, e Deus mandava ele fazer, colocava ele na frente do rei, e todo mundo queria matar, e era uma exposição pessoal dele. A Vânia fala muito aqui, a gente sai, a pastora falava muito isso também, a gente sai daqui muito cansado, porque é um momento onde você se doa muito. Domingo pra gente não é um domingo de descanso, a gente trabalha o tempo todo e sai muito cansado. Você imagina uma vida de um cara desse, que vai diante de rei, corre na frente do carro, vê fogo cair, a relação, a necessidade que ele tinha de Deus e as horas que ele deveria passar diante de Deus são muito mais do que eu e você passamos hoje, indevidamente. Nós deveríamos ter uma vida mais voltada para o Espírito Santo, mas você imagina o quanto ele era cansado. Chegou uma hora que, mesmo com essa vivência toda, mesmo com a autoridade, mesmo com a intimidade, o poder, ele se viu humano, como você é, como eu sou. Eu vou lembrar de novo do Tiago. O Tiago falou: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele estava decepcionado com a dureza do coração dos israelitas. Ele teve medo da morte e se cansou. Ele, quando orou, Deus me leva. Deus viu o coração dele. Aquilo não foi covardia. Eu comecei a pensar na vida de Elias quando eu ouvi alguém dizer que Elias teve depressão. E aí eu comecei a ler algumas coisas. Elias não teve depressão. Elias sabia quem era Deus. Elias tinha intimidade com Deus. Ele cansou. Eu comecei a me perguntar: puxa vida,
Você imagina se Elias tivesse aguentado um pouco mais, o que teria acontecido? Você imagina se ele Deus, foi só um momento, segura as pontas, vou correr de novo, vou fazer de novo. Você imagina o que poderia ter acontecido? Mas Deus ouviu mais uma vez a oração do teu servo e disse o seguinte para ele: você vai ungir 2 reis, esses reis vão inclusive lutar contra o povo de Israel, e vai chamar um moço que a gente sabe que é o Eliseu. O Elias ainda ficou entre 7 e 8 anos depois que ele fez essa oração, mas ele já tinha parado. Ele já tinha, os milagres aconteciam e tal, mas aquele Elias que profetizava aquelas coisas, aquele Elias dos milagres, estava agora se dedicando a ensinar um jovem e passar o mistério. Ele deixou que a humanidade dele mudasse o caminho dele. Ele deixou que o medo dele mudasse o caminho. Nesse momento em que ele chama a minha vida e a sua vida e diz para a gente frutificar, e a palavra do Senhor já me garante, a gente vai ter aflição, gente. A gente vai ter problema, a gente vai ter barreira, a gente vai ter contradição, a gente vai ter esse tipo de coisa, mas a gente já viu o poder do Senhor agir. Quem já viu o poder de Deus agir na própria vida? Aqui levanta a mão. Agora fala para a tua alma: o Senhor já agiu na minha vida. E se o Senhor já agiu na tua vida, a palavra mesmo diz: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. O Senhor não te largou. O Senhor não te deixa. Você não precisa ficar preocupado. A sua humanidade em algum momento vai falar para você: está aí, não dá oferta não, porque você precisa se cuidar. Não sobe ali para falar ali naquela comunidade não, porque você não sabe. Não faz isso não, por isso. E aí o Espírito Santo vai falar dentro do teu coração: eu que comecei a boa obra, eu vou terminar. Eu que te levanto, eu que te exalto, eu que te dou poder, eu que te dou autoridade, eu faço tudo isso. Eu escrevi aqui em Tiago, no capítulo 5 da carta aos novos cristãos, falando do poder da oração. Cita Elias. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. A gente vai querer desistir? Nós vamos desistir, e nesse momento onde a gente está falando a história de profetizar, de ir para cima dessas hostes de Satanás, como Davi, a Vânia trouxe hoje aqui: você vem para mim com espadas e lanças, ô Golias, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Nesse momento onde a gente está sendo instado e apertado o tempo inteiro a demonstrar, não que a gente é enquanto homem, a nossa força humana, mas o poder do Senhor que está com a gente, o que a gente vai decidir, igreja? O que você vai decidir, igreja? O Senhor está falando com você, te chamando para a autoridade dele. O Senhor está chamando você para viver a autoridade dele, para viver o momento dele, para viver o momento do Espírito Santo na tua vida. Você pode continuar dizendo: eu sou fraco, eu não tenho esse poder não, isso é intimidade demais, eu não tenho isso. Você pode continuar dizendo isso e você vai viver essa vida de cabeça baixa. Mas se você se levantar, assumir essa palavra para você, para a tua vida. Isso não é palavra para a Vânia, para o pastor Fábio, para o Bruno aqui. Essa palavra é para você, é para todos nós. Se você aceitar essa autoridade, se você buscar esse Deus como se deve, se você não baixar a cabeça para Satanás e continuar profetizando, você vai ver a glória do Senhor acontecer. Porque o Senhor não brinca, nós já vimos, vocês levantaram a mão, o Senhor já se moveu na vida de vocês, Ele vai continuar se movendo. Talvez se Elias continuasse, não precisasse nem do Eliseu, ou o Eliseu ia juntar a mão com ele, e talvez as nações, tanto de Judá quanto de Israel, Jerusalém e Samaria, não precisariam passar pelo que passaram. O Senhor está te levantando e está te chamando nessa noite, está te chamando, está colocando no seu coração e acendendo uma chama que Ele quer ver acesa até a volta de Jesus Cristo. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. A mesma autoridade, e aí onde Tiago fecha essa história, ele diz: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele pega todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa intimidade que está assim. Imagina que você está aqui embaixo, nós aqui, e Elias aqui em cima, nessa autoridade, nesse poder. E aí Tiago diz o seguinte, cheio do Espírito Santo, diz o seguinte: ele era homem como nós. Traz esse homem para a mesma altura. E eu ainda digo, ele era esse homem sim, porque foi a humanidade dele que afastou ele do que ele devia fazer. Foi a humanidade dele que fez ele orar: esse homem me leva, eu estou cansado. Ele era um homem igual a você,
Se Ele fez todas essas coisas segundo o poder do Senhor, você pode fazer também. Você pode declarar lá sobre a vida do teu vizinho, libertação. Você pode declarar sobre esse bairro, libertação do Senhor. Você pode profetizar a bênção sobre os que estão doentes. Ah, mas eu não sei se Deus vai curar. Abre a tua boca e profetiza. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Abre a tua boca e fala, se for a vontade de Deus. Porque se Ele colocar no teu coração, você vai orar segundo o coração dele. Quem tem intimidade com Deus, não ora pedindo só o carro novo. Eu disse só porque pede também. Quem ora, quem tem intimidade com o Senhor, ora segundo o que Ele está mandando você orar. O Senhor falou isso. Vai lá e diz que eu vou fazer isso que eu disse através de você. Aleluia. É o Senhor quem fala no teu coração. Mas a igreja precisa entender que precisa de intimidade. A igreja precisa entender que precisa de EBD, escola bíblica. A igreja precisa entender que eu preciso passar um tempo de joelho com esse Deus, conversando com esse Deus, aprendendo desse Deus, estudando essa palavra. Porque só domingo à noite, só na EBD, ou só no culto da quarta-feira, não é relação, é uma vida social. E isso aqui não é um evento social, até pode ser parecido, contém, mas isso aqui é um momento espiritual, onde o Senhor fala comigo e com você. Porque a gente não é dessa terra. A gente não é daqui. A gente está de passagem, a palavra diz isso, a gente está de passagem nesse lugar. Isso está acontecendo aos montes, a gente está só recebendo notícias assim, e o mundo violento, as coisas acontecendo, estoura barragem, tem terremoto, e as pessoas estão se perdendo, e a gente entende que o precioso dessa vida, a Vânia falou hoje, estava conversando comigo, falando sobre o apartamento da minha sogra, está lá igualzinho, todo bonitinho, ela escolheu cada ponto daquele apartamento, aquilo está lá, minha sogra está com o Senhor Jesus feliz da vida, e o que era material ficou por aí, porque que eu e você estamos lutando por isso, tendo toda a possibilidade de recebermos essa autoridade, essa intimidade, esse poder. Por que a gente está perdendo tanto tempo com isso, pensando na nossa vida, pensando nessa bobagem? Gente, é hora de levantar. Quando fala da igreja que frutifica para Deus, é isso, é a igreja que entende que assim, a minha vida, Deus vai cuidar. Eu amo o exemplo de Jesus com os discípulos. Lá no final, Jesus vira para eles e fala o seguinte: quando eu pedi, chamei vocês para vocês me seguirem, vocês vieram com alguma bolsa, com alguma coisa, vieram com dinheiro no bolso? Não vieram, não viemos. Faltou alguma coisa? Não faltou. Se eu e você estivermos fazendo a vontade do Senhor, bota isso no teu coração. Se eu e você estivermos fazendo a vontade do Senhor, se eu e você estivermos no centro da vontade do Senhor, não vai faltar nada não. E se faltar é para a glória dele. E se faltar, lembra lá, Jesus estava para ser crucificado. Estava lá, ele vai orar, ele está ali e tal, e ele deixa para os discípulos, e no momento os discípulos vêm, tem duas pessoas com ele. Quem era? Consolando ele. Quem era? Sabe? Elias e Moisés. Jesus estava lá, no momento de angústia dele, de dor. Quem aparece? Do céu, pelo poder do Senhor? Moisés e Elias. Só pode dar testemunho de passar por problema e animar as pessoas quem passou por problema. Talvez a gente imagine, puxa, Elias passar por um negócio desse e tal. Foi o mesmo Elias que lá depois, 900 e poucos anos depois, se apresenta junto com Moisés para consolar Jesus Cristo. Assim, não, calma, você está passando por isso aí, mas fica firme, porque ele sabia o que era. Na tua vida você está com um problema, está passando por um problema ou outro, sossega o coração. Você vai passar disso se você estiver com o Senhor. Até porque muitas coisas que a gente achava que eu destruía a nossa vida, não destruíram, nós estamos aqui hoje. Você vai passar por esse problema com o Senhor, você vai andar por cima dessa água, e daqui a algum tempo você vai estar consolando alguém que está nesse buraco, e você vai ser usado pelo Senhor para fazer isso. E você vai ser usado, porque só pode consolar quem passou pelo problema, só pode dizer, dar força a quem teve isso. Elias estava lá com Jesus. E ele fala: Jesus, eu já passei, foi terrível, né? Os caras correram atrás de mim, a Jezabel depois morreu, mas Jezabel era terrível e tal. Ele conseguiu consolar o Senhor, e a obra foi feita. Aí Jesus seguiu, e Jesus subiu a cruz, passou pelo que passou, entregou o sangue dele todo, e nós estamos aqui, segundo o sangue de Jesus Cristo, para fazer as mesmas obras que ele fez. Ele já deu para você e para mim a procuração.
Você recebeu uma procuração do seu pai, da sua mãe, você fala, não, eu estou com a procuração aqui no bolso, mas não vou usar não. Procuração no bolso faz efeito, irmão? Procuração no notebook, na carteira, faz efeito? A procuração faz efeito quando eu pego o poder que essa procuração literal outorga para mim, e eu faço uso desse poder. O Senhor está colocando para mim e para você nessa noite o seguinte: eu já te dei a autoridade, eu já coloquei à disposição do meu povo, através do meu sangue, do meu Espírito Santo, toda essa autoridade, todo esse poder. Isso vai acontecer quando você tiver intimidade, quando Ele conhecer a tua voz no céu. Isso vai acontecer quando você se dedicar a se entregar a esse Senhor, e a sua vida de relação, de intimidade com Ele for evoluindo. Isso vai acontecer, porque esses sinais acompanharão os que creem, é o que a palavra diz. São sinais que acompanharão os que creem, e os que creem se manifestam em obras, porque acreditar numa coisa e não viver segundo o que eu acredito, não funciona. Não funciona. As pessoas estão querendo vir para a igreja achando que a vida vai melhorar. A vida melhora sim por causa da misericórdia de Deus, mas não é isso. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer libertar você, porque você acha que está livre. Muitas vezes tem um monte de gente aqui que pode dar testemunho disso, tá? Viveu a vida que queria, achando que estava livre. Quando Deus abriu os olhos, viu que estava dentro de uma cadeia, e o pior, que a cadeia estava aberta e a porta chamava Jesus. Foi liberto pelo poder de Jesus, e hoje vive uma vida liberta, uma vida de quem sabe de onde saiu e procura viver segundo o coração do Senhor. É isso. Se você entendeu essa palavra hoje, irmão, é simples. Já estou avançando muito na hora. É simples. Você botar no teu coração. Eu estou orando para que o Espírito Santo fale contigo agora. Eu preciso acreditar que esse Deus tem esse poder, e é para mim, não é para o vizinho, é para ele também. Mas Deus está falando com você agora. É sobre a tua vida, a autoridade. Lembra do que Tiago fala de Elias? Ele era homem mortal como eu e você.